Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar com vocês como foi a minha experiência aprendendo alemão. Isso há 12 anos atrás, em 2008, quando eu vim para a Suíça. E embora a Suíça tenha 4 idiomas, né? Então poderia ter sido na Suíça italiana, que seria mais fácil para mim, né? Poderia ter sido na Suíça francesa, que fala, né? Onde falo francês, que também eu acho que é um pouco mais fácil, mas não, né? Aconteceu de ser aqui na Suíça alemã, na parte que fala alemão, e não tinha que fazer, tinha que aprender, até porque eu não falo inglês, né? Eu não consigo, já tentei vários cursos, não rolou. E aí eu tinha que encarar o alemão. Embora quem fala inglês, muitas pessoas que falam inglês falam que o alemão ainda é mais difícil que o inglês. Mas eu aprendi assim o alemão. E o inglês não tá dando, até hoje não tá dando. E aí eu já separei também alguns materiais aqui para mostrar como foi que os primeiros livros, né, que eu tive acesso, tudo direitinho. Para começar mesmo, os primeiros livros, na verdade, foram livros infantis. Aqui na Suíça tem muitas lojas de segunda mão. Como é que seria no Brasil? Tem o nome exatamente, sebo, né? Alguma coisa assim. Lojas que vendem livros. Só que aqui assim, não é só livros, são lojas de segunda mão que vendem um monte de coisa, inclusive livros. E aí eu peguei, comprei, meu marido falou assim, não, a gente pode tentar com livros infantis, que são palavras mais simples, não são textos grandes. E aí a gente combinando tudo direitinho, ok, vamos olhar. Aí realmente, como os livros infantis sempre têm os desenhos, então você consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. Então você consegue assimilar as palavras ou a frase com a figura. E assim foi. Então compramos vários, assim, são bem baratinhos. Então compramos vários desses livros infantis que eu pudesse assim me familiarizar com algumas palavras, algo assim, entendeu? E com isso também, nós compramos, algumas vezes também, nós compramos livros para estudar gramática. Também pegamos materiais, meu marido pegou, né? Porque eu não tinha a menor noção, nada, não sabia nem por onde começar, estava totalmente perdida. Mas não estava assim estressada, como é que vai ser para falar. Eu arriscava um pouquinho italiano, que italiano é mais fácil. Então eu arriscava quando eu saía de casa, eu arriscava um pouquinho o italiano. Aí às vezes aparecia um funcionário em algum lugar, um café, sabe, num café ou numa loja, aparecia alguém que podia me ajudar. Mas assim, eu tinha que ir pra rua. Meu marido falava, vai pra rua, que na rua que você vai aprender as coisas, né? Vai ouvir como as pessoas falam e vai começar, pelo menos, a ouvir, né? A entender alguma coisinha assim, ok. Então eu ia pra rua só com o nome escrito, da onde é que eu ia descer na cidade, né? Que é Schaffhausen, porque até lá tem várias paradas e o ônibus a gente paga por distância, e para volta era a mesma coisa. Eu tinha que mostrar para o motorista que eu não sabia falar a palavra onde eu morava, e aí eu tinha que mostrar o papel para ele cobrar o bilhete. Mas deu tudo certo, tranquilo, no momento nenhum, nunca me estressei com nada, eu era de boa. E aí eu entrei numa escola que é bem conhecida aqui, que se chama Migroschule. E aí nesse Migroschule não foi muito sucesso para mim. Lá foi quase que traumatizante, porque eu peguei uma turma que era o nível baixo, que era o meu, que eu fiz o teste de nível. Eu falei, eu não sei nada, não sei pronunciar, não sei falar um oi. E aí mesmo assim me colocaram numa turma onde o pessoal já tinha gente morando aqui há 5, 6 anos. Ou seja, o mínimo eles conheciam. Algumas palavrinhas eles conheciam, então eu fiquei totalmente perdida, porque a professora falava site do caderno, número tal. Eu não entendia nem o que era site, nem o número que ela estava falando, enquanto já estava todo mundo a maioria do pessoal já estava com os livros abertos. Eram turmas pequenas, geralmente meus cursos em torno de 8 a 12 pessoas, algo assim. Aí eu sei que nesse primeiro curso, que eram de 3 meses, eu fui algumas vezes e depois eu não fui mais. Eu saía de casa para ir, mas eu chegava na porta do curso, eu fiquei traumatizada, eu não conseguia, porque eu sabia que eu não sabia, não, era sempre difícil, era muito difícil, eu não estava bem. Aí eu interrompi o curso, parei o curso, meu marido não ficou nem sabendo, porque a gente estava pouco tempo de casado, para mim era tão constrangedor falar para ele que eu não estava conseguindo, e aí tudo bem, aí parei de ir, e depois eu falei para ele, eu não vou continuar, eu não consigo. Aí eu tive que me abrir, só que a questão é que eu não falava alemão direito, nem ele falava português direito.
Então, a nossa comunicação era muito complicada. Era só no olhar ele vendo minha tristeza quando eu falava que tinha que ir para a escola. E aí, ok, demos uma pausa. E aí eu descobri, não me lembro como, que tinha um curso de integração. Que era um curso mais, tipo assim, mais tranquilo, de 1h30, 2 vezes por semana. Não era igual o outro que eu tinha feito, né? Tinha começado a fazer do Migroschule, que eram todos os dias, era o intensivo. Aí eu peguei, não era intensivo, também era 2 vezes por semana, mas eram mais aulas. E aí eu peguei esse de integração. O de integração foi ótimo, que é esse material que eu tenho aqui, ó. Todo esse material, eu fiz vários cursos lá. Esse foi de integração. E desse de integração foi ótimo porque a professora chegava, assim, ela já colocava na lousa já, né? Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Eu estudava pela manhã, então era bom dia. E Raíssa, meu nome é... E aí a gente, primeiro momento, a gente já ficava meio assim, Guten Morgen, você faz o quê? Só repete o que a pessoa falar. Se tá direito, você não sabe, mas você repetiu. E aí depois ela vinha por cadeira em cadeira. No caso, nessa sala de integração, era só mulheres. E tinha uma sala, eu acho que não sei se tinha de homens também, mas a nossa era só mulheres. Então essa era bem confortável. Então e não eram muitas meninas, né? Então ela chegava de aluna em aluna e falava Ich heiße e falava o nome dela, né? Ich komme aus, aí ela falava de onde ela vinha. Mas assim, do jeito que ela falava, a gente também tentava repetir. E aí sabia, funcionou super bem. Então começou do beabá certinho. Depois chegou na fonética, todas as que tem, essas coisas aí, que vem CH, que é isso que vem da garganta. Então fez tudo passo a passo, tranquilo. Precisou muito tempo? Sim, fiquei muito tempo nesse curso, porque realmente era 1h30 de aula, e foi assim, muito devagarzinho, muito lento, mas eu precisava desse tempo. Para mim, eu precisava. Eu tenho uma certa dificuldade de aprendizado. Ok, então aí eu fiz esse curso quase 1 ano, sei lá, porque era só 1h30, então demorou demais. Mas tudo bem, tava no meu tempo. Depois desse curso, e lá era dividido assim, são 6 níveis São 6 níveis. Você tem de estudo o A1, A2, não, A1, A2, B1, B2, C1, C2, tá? Então eu fiz o A1, só que lá também ainda tem uma subdivisão, tipo assim, A1, 1, A2, A1, 2, aí depois vem A2, 1, A2, 2, entendeu? Tem uma subdivisão dentro de cada nível desse. Aí por isso que também demora muito. Depois que eu fiz o primeiro A1, 1, aí eu falei, não, já tá bom, né? Ou foi, não, eu acho que eu fiz completo, A1, A1, 2. Eu fiz completo, eu falei, não, agora já tá muito devagar, eu preciso um pouquinho mais rápido. Aí eu me matriculei em uma outra que era não era de integração, em uma outra escola que já não era aqui em Schaffhausen, já era no estado de Zurique, no cantão de Zurique, na região de Winterthur. E essa escola foi por uma indicação, foi assim, top. Colocando a de integração junto com essa outra que eu continuei, que eu fui fazer, foram fantásticas. Aí eu comecei nessa, 3 meses intensivo, eram 3 horas de aula, mais 1 hora de laboratório e mas muita lição de casa. Então eu estudava pela manhã, quando eu chegava à tarde, Estudar porque a gente tinha assim muitas palavras novas que aprender, e toda sexta-feira, logo no começo não, mas logo depois, toda sexta-feira a gente tinha uma prova de escrita e tal. Mas no começo não, no começo não precisava nem escrever, era só realmente tentar pronunciar. Do primeiro mês, entendeu? A partir do segundo, terceiro mês, que aí a gente começava a escrever algumas coisinhas. E aí do material dessa segunda escola, foi esse daqui, ó, A1. E aqui nós tínhamos o livro, Kursbuch, e tínhamos Arbeitsbuch, que era o de atividades, tá? Muitas atividades. Tá? Então, esse daqui foram 3 meses de curso. Na Alemanha é diferente, lá demora menos, eu não sei porquê, mas aqui o intensivo, cada nível são 3 meses. Então, eu fiz A1, depois eu fiz... Aí eu fiz depois o A2, de novo, era assim, eu começava nessa escola de integração, fiz A1, aí depois
Quando eu via que já estava legal, precisava acelerar mais, eu refazia os cursos. Refiz A1 novamente, sendo intensivo. Depois eu voltei A2. Cadê esse daqui, o A2? A2, tá? Então, fiz A2 no curso de integração, bem devagarzinho no meu tempo. Depois fui lá pro intensivo, fiz o A2 novamente. Tá aqui. Porque quando eu fazia de integração, eu não fazia completo. Como durava o ano todo, eu fazia tipo 6 meses. Ou seja, o A2, 1. Olha aqui ele, ó. Esse é o de integração. A2, 1. Aí tem um A2, 2 que eu não tenho ele. Ah, tem, fiz também. Fiz tudo, eu saí fazendo. Fiz esse. Aí depois eu vim novamente pro intensivo, fiz os 3 meses A2, 2. O de integração, ele não é tão caro, tá? Mas aí depende também do salário da família. E o A2, esse sem ser de integração, esse curso normal, então aí é independente do salário. Isso dali vai ser o valor deles, pronto, e acabou. Então eu fiz o A1, o A2, depois eu vim pro B, ainda continuando naquele de intensivo, eu fiz o B, qual foi? O B1. Eu já não fiz o B1 lá no de integração, porque eu já tava bem, né? Já tava legal, então eu fiz o B1 nesse intensivo. Depois do B1, que aí eu já tava, aí já falava, já tava de boa. No A1 você já começa a aprender, a entender algumas coisas, mas você ainda tá inseguro para falar. Isso no A1 nos 3 meses, tá inseguro para falar. Compreende, mas até você formular a frase, a pessoa já mudou de assunto. Agora, e aí no A2 você já consegue uma comunicação melhor. Como é? No A1, isso, no A2. No B1, assim, no A2 você já solta algumas frases, certo? E aí no B1 não, no B1 você já consegue uma comunicação, ok. Uma comunicação ok, e não é assim essas coisas. E depois, então, eu vim para o B2, que é esse daqui, isso. Então, eu fiz o B2. Então, eu fiz o A1, o A2 completo, o B1 completo e o B2. E aí, eu fiquei fazendo o B2, 1. Ó, B2, 1, B2, 1. Então, eu fiquei grávida, engravidei e fiquei com sérios problemas sei lá, aqui nos quadris. Eu não conseguia mais ir para a escola, não conseguia andar, precisava ficar de repouso. Aí, então, isso foi em 2013, ou seja, desde 2013 eu não frequento mais escola. Depois que eu tive criança, filho, os horários não deram mais. Os horários da escola nunca dá certo com o horário que meu marido chega, que é só à noite, né, que tá em casa. E aí, infelizmente, eu parei. Então, eu fiz até o B2, 1, tá completo. Eu precisava começar o B2, 2. E aí é isso, gente. Então, essa foi a minha experiência. As escolas foram 3 escolas que eu passei, sendo 2 delas as minhas preferidas, que foi a de integração, que foi aquela bem devagarzinha, e foi esse intensivo que eu fiz, que quando eu via que eu tava legal na de integração, devagarzinho, eu ia lá e dava uma acelerada. Aí no próximo nível ia devagarzinho, depois ia lá e dava uma acelerada. E aí deu certo. Aqui também, ó, mais alguns materiais de exercício, muitos materiais de exercício, ó, muitos exercícios. Esses daqui tudo pertence a esse intensivo. Mais material aqui que eu deixo, esse daqui eu guardo para sempre também, que são são os verbos presente, passado, futuro, aqui é declinações, nossa, passivo, cadê? Então, olha, tem muitos materiais que a gente tem que guardar, assim, nebensats, que seria porque, por isso, apesar de que, se não, então tem todo, assim, uns motivos onde ficar, se é no começo, se é no meio, se é no final da frase. Então, esse material aqui eu guardo pra mim, pra sempre. Quando eu quero, né, recapitular alguma coisa, tal, em casa, aí eu estudo com esse daqui. Só para deixar bem claro, você pode sim fazer o curso mais rápido. Eu demorei esses anos todos, comecei em 2008 até 2013, mas é porque realmente eu viajava muito, meu marido viajava a trabalho, eu ia com ele, ou então eu ia pro Brasil, ficava meses pelo Brasil. Então, assim, foi
foi uma coisa pessoal mesmo, mas você que está dedicado realmente a aprender, então cada nível são 3 meses. Então, nós temos A1, A2, B1, B2, C1, C2. Se a pessoa quiser fazer completo, vai precisar então de 1 ano e meio. Apesar de que até o B2 a pessoa já sabe escrever e ler e tudo tranquilo. Eu não sei, para fazer formação superior, para fazer alguma profissionalizante, eu acredito que com B2 já é suficiente, mas para ir para uma universidade, eu acho que precisa do C. Eu não tenho certeza. E, então dá para a pessoa fazer completo em 1 ano e meio. Na Alemanha, menos tempo, todos esses níveis. Eu acredito que é porque lá sejam mais horas de aula, o intensivo lá sejam mais horas de aula. Deve ser, porque eu tenho amigas que fizeram na Alemanha, foi menos tempo do que na Suíça e fizeram completo. Mas aqui é isso, é 1 ano e meio, dá para fazer, terminar um, já encaixa o outro direito, não precisa estar fazendo dois cursos. Eu fiz porque cada um sabe da sua necessidade. E eu demorei porque realmente eu estudava com muita dedicação quando eu estava estudando, quando eu estava matriculada, mas quando eu não estava, quando eu tinha terminado o curso, que meu marido ia viajar, eu queria viajar também, porque eu queria conhecer o mundo, e pra mim era igual se eu falava alemão ou não, porque quando eu tava por aí tinha que ser o inglês mesmo, que eu também não falava, mas que eu também desenrolava. E aí quando eu voltava pra casa, me dedicava novamente aos estudos. Então foi uma coisa pessoal, por isso que eu demorei, mas não precisa demorar esse tempo todo não, tá certo? Você pode fazer assim com dedicação e falar, não, agora eu vou só estudar e depois viajar. Mas eu não deixei para depois porque eu não sabia, vai que depois não tem viagem. E eu queria viajar. Então é uma coisa muito pessoal. Não é à toa que meu canal eles furram o mundo afora, porque eu gosto de estar no meio do mundo. Outra dica que eu também tenho é: não tenha medo, não tenha vergonha de falar o idioma. Mesmo que não esteja correto, tente. Assim, quando eu comecei no meu primeiro nível, né, no A1, que sem ser o de integração, que era devagarzinho, mas o outro que era mais o intensivo, que já saía algumas palavras no A2, quando começou a sair as palavras que eu já entendi, fala, não tem vergonha não, mete as caras, fala mesmo. E qualquer idioma, eu digo qualquer idioma porque como eu viajava com meu marido, como eu estou falando, meu marido falava, tenta algumas palavras, né, do idioma local, as pessoas, elas gostam de ouvir, de saber que você está tentando, né, e te ajuda, e isso era gentil, é como chega um estrangeiro no Brasil, a gente também gosta quando eles falam o nosso idioma, que sejam obrigados, se a gente está viajando, quando alguém fala bom dia comigo, em qualquer lugar que eu esteja, a gente já olha assim, dali já, às vezes já começa uma conversa, eu falo até pelos cotovelos, né, as pessoas... Se é errado ou não, eu não sei. As pessoas, algumas coisas me corrigem quando vê essa minha dificuldade tentando falar, mas assim, enfim, dá certo. A questão é que aqui nós, além do Hochdeutsch, que é o alemão puro, que é o que a gente aprende na escola, tem os dialetos, que são como se fossem idiomas, sabe? Regionais, são palavras totalmente outras. Então, na escola a gente aprende quando a gente chega na rua, as pessoas estão falando os dialetos. Então, não ajuda muito. E nessa situação, você tem que pedir para a pessoa, quando ela for falar com você, para ela, por favor, falar em Hochdeutsch. E que às vezes nem todo mundo se sente confortável. Mas eu peço mesmo e as pessoas falam. Se não quer falar, então paciência, ela não fala. Eu vou ficar sem entender e fica por isso mesmo. Também não fico sofrendo por conta disso não, tá? Então é isso, essa dificuldade por conta dos dialetos, que cada estado tem um dialeto. Ainda é diferente, né? Que a gente já fala que tem um dialeto, em Zurich tem outro dialeto, em Bern tem... Cada cantão tem o seu dialeto. Mas eu vou aprender os dialetos? Algumas palavras eu entendo. Falar, também não faço questão de falar, não, porque já tá bom demais o Hochdeutsch, que é esse alemão oficial, tá bom? É isso, gente. Deixa o seu gostei aí, se vocês gostaram do vídeo. Divulga, tá? Com família, amigos. E me sigam no Instagram, onde eu estou com mais frequência. E obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!